Bem, prezadíssimos irmãos, caríssimas irmãs, companheiros neste ideal espírita, que esse momento divino e mágico da prece inicial do nosso irmão Crepaldi, não podemos negar, ele já deu uma boa ajeitada, uma boa preparada na nossa alma, no nosso espírito, e também que toda essa paz, que toda essa serenidade, e que as bênçãos do Mestre Jesus possa continuar pairando, reinando neste ambiente de paz e de amor, e que a partir deste momento todos nós, esse é um convite que fazemos, hein? Que a partir deste momento todos nós possamos fazer um pequeno esforço. Alguns talvez tenham que fazer um esforço um pouco maior, mas vamos de um pequeno esforço para ver se nesse momento, nós conseguimos deixar bem longe, bem distante dos nossos pensamentos, todas as adversidades, os problemas e as dificuldades que só estamos vivendo e convivendo no nosso dia a dia. Para que nesse momento, o nosso único objetivo seja somente um: a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo ali com base na doutrina espírita, que não podemos negar, é hoje um tipo de doutrina que já nos traz um pouco mais de conhecimento em termos de entendimento. Tenho certeza também que de pouquinho em pouquinho vai começando a despertar dentro de mim, vai despertando dentro de você, sei lá, hein? Uma hora vai despertar dentro de todos nós um desejo imenso de começarmos a fazer o bem ao nosso próximo. Será que um dia vamos despertar para isso, hein? Será que um dia vamos entender, compreender que o que fazemos pelo outro não estamos fazendo para eles, estamos fazendo para nós mesmos? Será que um dia vamos compreender e entender que fazer o bem nos faz bem? O Chico dizia em toda abertura de trabalho lá no Centro Espírita da Prece, em Uberaba, que é dever, é obrigação principal de toda entidade religiosa levar a seus frequentadores o Evangelho do Cristo, de uma forma bem simples possível. Então é isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Evangelho de Jesus, bem puro, de ponta a ponta, com palavras de fácil assimilação. Olha aí, hein? Palavras de fácil assimilação, para ver se com um pouquinho mais de esforço. E nós precisamos confessar, hein? Nós estamos precisando desse um pouquinho mais de esforço. E precisando muito, porque nós estamos encontrando enormes dificuldades, muitas dificuldades, de realmente vivenciar, praticar esses ensinamentos do Cristo na nossa vida. Estamos com dificuldade de vivenciar esses ensinamentos de Jesus na nossa família, no nosso trabalho. E muitas vezes nós temos dificuldade até nas comunidades que nós frequentamos, tipo semelhante a essa que estamos aqui na noite de hoje. Seguindo essa recomendação lá do Chico Xavier, nós vamos hoje até o Evangelho de Mateus 11:28. Também muito bem explicado pelos Espíritos, pelos imortais, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem de hoje é o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho. Jesus diz assim, anotado por Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Palavras de Jesus, hein? Anotado pelo apóstolo Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Só que ele impõe uma condição: amai-vos e instruí-vos. Mas para que possamos entender, compreender muito bem essa mensagem do Cristo, nós vamos dividir em 3 partes. Primeiro nós vamos até lá onde tudo isso se iniciou, ficar bem do ladinho de Jesus em pensamento. Depois nós vamos até o Aurélio, dicionário, traduzir as palavras contidas nos ensinamentos do Cristo.
Naqueles tempos de Jesus eram várias etnias, várias tribos, pessoas de localidades diferentes, vários idiomas. Se hoje muitas vezes nos chega pela mídia uma quantidade infinita de noticiário de guerras e mortes em outros países que nos causa medo, naqueles tempos de Jesus toda aquela região de Israel, do Egito e da Síria encontrava-se invadida pelos romanos. Se libertaram no ano 64 depois do Cristo. Então, devido a isso, muitos idiomas, Jesus tinha dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que ele queria dizer. Quantas e quantas vezes que ele usava histórias, parábolas, a imagem nos ajuda a memorizar um pouco mais os ensinamentos. Mas se as pessoas tinham dificuldade de entender o significado do Evangelho do Cristo naqueles tempos, nós não podemos negar, nós temos dificuldade de entender e compreender até hoje. E depois nós vamos em 2 obras de Kardec e 2 de Chico Xavier. Eu acredito que não precisamos mais do que isso para o estudo da noite de hoje. Jesus, Kardec e Chico Xavier. Eu acredito que está de bom tamanho. Vamos lá então, uma pequena viagem no tempo, não muito não, menos de 2000 anos, ano 30 da era cristã. Jesus, com a morte de seu primo João Batista, ele deixa a aldeia de Nazaré, deixa também sua mãe Maria de Nazaré, vai para uma região muito distante que se chama Galileia, hoje completamente modificada, mas naqueles tempos eram 5 vilas, povoados de pessoas simples, humildes, pescadores. Jesus se dá bem em Cafarnaum. No primeiro momento ele conhece André, chega até ele, André começa a conversar com o Cristo, e André mostra as margens do lago, um sujeito forte, alto, barbudo, irritado, nervoso, consertando as redes. Não tinha pescado nenhum peixe, o peixe era alimento das famílias naquele tempo. Jesus vai até ele, olhando nos olhos, diz: Simão, a partir de hoje você vai se chamar Pedro, e você vai ser um pescador de almas. Será que um dia nós também vamos ser pescadores de almas, hein? Será que vai chegar um momento que nós vamos começar a dar uma assistência a uma pessoa extremamente necessitada, ouvir todas as dificuldades que ela está passando por 20, 30, 40 minutos? Quem sabe? Jesus sobe um pouco mais o lado, se depara com um rico comerciante de nome Zebedeu, chamando a atenção dura e agressiva de seus 2 filhos, Tiago e João. João ainda menino, 21 anos. Formado o primeiro time de Jesus, seriam 12 esses 4 mais presentes no início. Jesus se deu bem aqui na casa de Pedro? De Pedro não, até naqueles tempos já usava a sogra. Jesus se deu bem na casa da sogra de Pedro, começou a pernoitar ali. Quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, ela estava acamada, ela estava com um pouco de febre. A febre muitas vezes é um sintoma de algo que não está muito bem no nosso corpo físico, mas na maioria das vezes a febre, a causa dela é alguma coisa que não está bem com a nossa alma, com o nosso espírito. Excesso de preocupação, queda de energia, aumento da temperatura do corpo. Jesus chegou até ela, estendeu-lhe as mãos, começou a conversar, deu um pouquinho de água fluidificada e, conversando um pouquinho com ela, a febre baixou. Jesus foi o melhor médico que existiu na face da terra. Jesus nunca recomendou para as pessoas remédio de laboratório e de farmácia, tudo bem que não tinha naqueles tempos. O único remédio que Jesus receitava para aquelas pessoas e as curava é o mesmo remédio que ele vai receitar para nós aqui na noite de hoje. Remédio para a alma, remédio para o espírito. Jesus se deu bem ali e começou a pernoitar na casa da sogra de Pedro. Jesus tinha um hábito, umas 4 ou 5 vezes na semana ele se levantava bem cedinho, tipo 4h30, 5 horas da manhã,
e ele se dirigia até um monte, uma montanha que tem ao norte do lago de Genezaré, o Tiberíades, o mar da Galileia. Ali Jesus ficava orando, rezando, meditando, e isso elevava cada vez mais o nível espiritual do Cristo. Aliás, desse hábito de Jesus, se nós formos ali na biblioteca, nós vamos encontrar diversas obras em que os espíritos imortais também nos recomendam, através de psicografia, de informações mediúnicas, que nós deveríamos fazer o mesmo que Jesus fazia. Ou seja, nós deveríamos, todos nós, no primeiro minuto da manhã, quando acordamos, mas tem que ser no primeiro minuto da manhã, quando nós acordamos, por dois motivos. Primeiro, que o celular está distante. Segundo, porque a TV não foi ligada. Terceiro, porque não fizemos contato com nenhum dos nossos familiares. E uma outra situação, que nesse primeiro minuto da manhã, a nossa mente está calma, a nossa mente está serena, está tranquila, o nosso coração está pacificado. É o melhor momento de começarmos a fazer essa viagem para dentro da nossa casa, do nosso espírito. Ora, se nós formos ali na questão 23, em combinação com a 76 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, com muita inteligência, pergunta assim: o que é o Espírito? Olha a pergunta: o que é o Espírito? A pergunta com inteligência, a resposta veio dos imortais, dos médios, com muita sabedoria. Princípio inteligente da vida. O que quer dizer isso? Tem que traduzir também. Ora, uma explicação simples, não somos médicos, mas a nossa cabeça, os braços, o tronco e as pernas, isso é corpo físico. Não podemos negar, isso é corpo físico. Isso, quando nós vamos morrer, desencarnar, isso vai dissolver, volta para a Terra e dá sequência às leis da natureza. Mas espera aí, e essa parte que nos faz pensar? E essa parte que nos faz raciocinar? E essa parte que nos faz tomar todas as decisões da nossa vida, que está aqui presente no cérebro, na nossa cabeça, no nosso coração? Isso é espírito. Epa, aonde estamos? Do jeito que estamos, o que temos, o que não temos? Tudo isso foi um processo de escolha dessa parte que pensa, que raciocina, que toma decisão. Isso é o espírito. Então, esse primeiro minuto da manhã é o momento ideal de nós começarmos a fortalecer cada vez mais essa parte que pensa, que raciocina, que toma decisão. Quanto mais fortalecido, mais inteligência, mais sabedoria para lidar com as dificuldades e as adversidades. Esse fortalecimento do espírito não só nos melhora na parte espiritual, como nos melhora também na parte profissional. Quanto mais inteligência, mais sabedoria, mais modo de lidar com as coisas, principalmente na profissão que exercemos, melhor será o nosso ganho. Isso também facilita a felicidade dos nossos familiares e da nossa existência. Então, esse primeiro minuto da manhã é um minuto ideal de começarmos a dar uma olhada dentro da nossa casa, dentro de nós. Poxa, vai lá no espelho, começa a jogar energia positiva. Olha no espelho e fala: que molequinho bonito que eu sou, hein? Que coisinha linda. Olha no espelho e fala: que menina bonita que eu sou. Puxa vida, não imaginava que eu era tão bonita. Olha no espelho e começa a jogar energia positiva. Hoje vai ser um dia maravilhoso para mim. Vou me dar bem com meus familiares hoje. Até aquela esposa incompreensível, hoje é capaz dela falar: eu te amo para mim. Você que é marido, é capaz de falar: eu te amo para tua esposa. Isso não custa nada, não tem preço. É uma questão de amor, de caridade, de bondade. Hoje, meu filho, a hora que ele sair para trabalhar, não vai abrir a porta e sair embora sem falar bom dia para mim, não. Hoje vai vir aqui e vai dar um abraço em mim. Vou desejar bom trabalho para ele. Hoje vai ser um dia que eu vou olhar no espelho e vou falar assim para mim mesmo, falar assim: ó, hoje vai ser um dia que eu vou estar plenamente saudável. Minha saúde vai estar às 10, às 100, a 1000. Tchau dor de cabeça, tchau dor nas costas, não vou ter nada disso hoje não. Hoje vai ser um dia que lá no meu trabalho, ontem eu vendi 10, hoje eu vou vender 20, vou vender 30, vou vender 40.
Poxa vida, esse primeiro minuto da manhã é o minuto ideal, o momento divino, mágico, de começarmos a dar uma fortalecida nessa parte que pensa, que raciocina, que é o nosso espírito. Um espírito fortalecido, ele tem condições de viver numa temperatura muito mais amena e ter muito paz, muita felicidade, muita alegria na sua vida. Quando Jesus termina de fazer a oração, ele retorna para frente da casa da sogra de Pedro, e ali já tinha uma multidão de pessoas esperando ele pregar os seus ensinamentos. Por onde Jesus passava, uma multidão se aglomerava para ouvir os seus ensinamentos. Alguém tem ideia de como seria a voz de Jesus? Alguém tem ideia? Como seria a voz do Cristo? Dá para imaginar se conseguíssemos um milagre nesse momento? O milagre de podermos voltar em espírito, só o nosso espírito voltar lá no ano 30 da era cristã e assistir uma pregação religiosa de Jesus. Dá para você imaginar a quantidade de força, de energia que ele passava para as pessoas, só no conversar com elas, só no pregar os seus ensinamentos. Chico Xavier era um espírito iluminado, mas muito distante da iluminação espiritual do Cristo. Esteve em Rio Preto diversas vezes. As pessoas ficavam até 3h30, 4 horas da manhã, numa fila de mais de 150, 200 pessoas, só para pegar na mão dele, só para dar um abraço nele. Experimente abraçar uma pessoa iluminada espiritualmente. Que paz, que serenidade, que alegria, que felicidade que traz para a pessoa no fazer isso. Então, quando Jesus chega lá, ele começa a pregar os seus ensinamentos, e naquela manhã ele diz assim para aquelas pessoas: vinde a mim, todos vós, que estáis aflito, cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Eu fico aqui pensando, me questionando e me perguntando. Quando Jesus esteve lá no ano 30 da era cristã e falou para aquelas pessoas: vinde a mim, eu fico aqui pensando, imaginando, será que ele não está falando para nós também, não? Será que esse ensinamento do Cristo não encaixa também em nós? Espera aí, hoje todos nós, quando deixamos nossas casas, deixamos nossos familiares, não sei se tem, mas deixamos o entretenimento da televisão e nos dirigimos até esta casa de paz, de amor e de oração, nós não podemos negar, hein? Todos nós estamos aqui hoje em busca de uma conexão com Deus, de uma ligação com Jesus, de uma conexão, ligação com os bons espíritos, benfeitores espirituais. Epa! Todos nós estamos aqui buscando um pouco mais de paz, de serenidade, de tranquilidade, de inteligência, sabedoria, para podermos lidar com os problemas, as dificuldades e as adversidades que temos no nosso dia a dia. Epa! Então, quando Jesus falou, vinde a mim, para aquelas pessoas, eu tenho certeza absoluta que ele também falou para nós, vinde a mim. Agora ele fez uma colocação, falou, vinde a mim, nós viemos. Aí ele diz assim, vinde a mim só os que estão aflitos, cansados, sobrecarregados e oprimidos. Eu acho que aí não falou nada para nós, não. Não acredito que tenha alguém aqui que está passando por algum problema. Não acredito que tenha alguém aqui que tenha alguma dificuldade. Não acredito que tenha alguém aqui que tenha alguma adversidade. Não acredito. Talvez não seja para nós, ou é para todos nós. Se traduzirmos essas palavras, cansados, oprimidos, sobrecarregados e aflitos, que colocado pelo Cristo lá no ano 30 da era cristã, traduzindo aqui para a época que nós vivemos agora, essas doenças, tristeza, agressividade, ansiedade, estresse, depressão, cefaleia. Cefaleia é quando é uma dor de cabeça que não é tumor nem problema na corrente sanguínea. Cefaleia é dor de cabeça quando o problema está de alguma dificuldade que não estamos conseguindo resolver. E insônia. Epa! Isso são doenças que estão na nossa alma. Isso é doença do espírito. Ei, espera aí. Se você tem uma hérnia,
Você tem uma hérnia aqui, você vai lá, opera, daí 15 dias você está jogando bola. Como evoluiu a medicina? Se você tiver uma artéria entupida, tem uma vesícula para ser retirada, você opera, daí uma semana você está trabalhando. A medicina evoluiu tanto que o indivíduo hoje só morre se tiver que morrer, mesmo. Mas a medicina opera da ansiedade? Não opera. A medicina não opera da tristeza? Não opera. E dessa agressividade? Também não. Não opera da depressão? Poxa, não opera da depressão? Não opera da insônia? Jesus amado, hein? Tem uma organização no Brasil que se chama Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Fizeram uma pesquisa em dezembro de 2024, chegaram à conclusão que 71% da população brasileira sofre com o problema da insônia. Que coisa impressionante, hein? Sofre como não consegue dormir 6 horas, o mínimo de 6 horas. Que coisa, não conseguir dormir o mínimo de 6 horas. Faz parte da nossa existência dormir pelo menos 6 horas. Olha, de cada 10, só 3 que consegue. Quem consegue dormir essas 6 horas, acorda parecendo um molequinho de 15 anos. Acorda bem disposto, acorda alegre, acorda feliz, acorda saudável, não tem dor em lugar nenhum. Agora, quem não consegue dormir, acorda mal-humorado, triste, uma série de coisas na cabeça, pensamento negativo. Que coisa impressionante. Então essas doenças estão todas na nossa alma. Ah, e tem outra aí. Tem uma pesquisa da OMS, Organização Mundial de Saúde, feita também no ano de 2024, chegaram à conclusão que 80% da população tem problemas com essas doenças que estão na alma, não estão no corpo físico. Que coisa, cada 8 que procura medicina, 8 tem problemas de doenças na alma, e só 2 que têm o problema no corpo físico. Não sei se ele tem, mas tem 3 livros, Médico de Homem e de Almas, Quem Ama Não Adoece. Olha o título do livro, Quem Ama Não Adoece. Quem se ama, quem se cuida, quem se vigia, não adoece. E é uma verdade, é uma verdade. E o outro é doenças da alma. Esses 3, Marco Aurélio Dias, Roberto Brolio, são todos neurologistas com mais de 45 anos exercendo o campo da profissão de médico. Não escreveram os livros com o intuito de ganhar dinheiro, não. Nenhum desses livros foi feito para ser vendido. Todos os direitos autorais foram doados às instituições de caridade da capital São Paulo. Então eles escreveram esses livros com o intuito de nos passarem informações, que 80% dos nossos males, das doenças que nós estamos vivendo e convivendo, estão na nossa alma e no nosso espírito. Talvez fosse muito mais interessante a gente começar a meditar, refletir, pensar, começar a trabalhar, fortalecer mais essa parte que pensa, que raciocina, que toma decisão, e evitar ir na farmácia para comprar remédio, só receita. Ir lá e comprar o remédio é fácil. Vai lá e dá um abraço na sua esposa que está barata com você. Isso é difícil, né? É melhor comprar o remédio na farmácia, né? Só que remédio vem do verbo remediar, hein? Remédio não cura o mal. O que cura o mal é uma decisão que nós temos que começar a tomar e ver o que está nos causando dor e sofrimento. Ver o mal que está nos afligindo. É melhor do que ficar ficando da dependência do remédio. Remédio. É do verbo remediar. Ele não cura, ele alivia, ele melhora. Então, quando Jesus diz isso, vem a mim todos vós, que estáis aflitos, cansados, sobrecarregados, é bem provável que ele esteja falando isso para uma boa parte de todos nós que estamos aqui. Aí ele coloca mais embaixo, eu vos aliviarei. Opa, então Jesus está passando por aqui, ele vai aliviar todos os nossos problemas, nossas dificuldades, de todos nós aqui. Ele diz que faz isso sim, faço isso sim, mas ele impõe 2 condições para ser feito isso daí, para ele curar. Todas, se nós formos ali no livro Evolução para o Terceiro Milênio,
Carlos Rizzini, ele diz assim, com muita precisão: de todos os milagres realizados pelo Cristo, nenhum deles ele infringiu as leis divinas, ou seja, curou a pessoa sem ela ter merecimento. O paralítico de Betesda, 38 anos frequentando o tanque, epa, a mulher hemorroísa, 12 anos lutando, epa, tudo ele curava, ele falava assim: vai, mas não peques mais, hein? Quer dizer, havia vencido a prova daquelas pessoas, de tanto elas trabalhar, se influenciar e trabalhar no bem. Então, quando Jesus coloca essa situação aí, ele põe duas condições: amai-vos e instruí-vos. Espera aí, instruí-vos, nós estamos fazendo. Quando dirigimos aqui para aqui para o centro, buscar esse conhecimento, nós estamos buscando, nós estamos nos instruindo. Mas veja bem, hein? Veja bem, vir no centro, ir na missa e ir no templo evangélico, isso é muito fácil, isso é fácil, todo mundo faz isso. Agora, colocar esses ensinamentos do Cristo na nossa vida, na nossa existência, na nossa família, no nosso trabalho, é aí que nós sentimos enorme dificuldade. Então, conferencista, dia que você não estiver fazendo nada, entra lá no Google, no YouTube, Dr. Alberto Almeida, de Belém do Pará. O cara é muito bom. Nós participamos de três congressos espíritas no Anhembi, na capital, em São Paulo. Ele participou dos 3. E nós temos uma história do Evangelho que ele nos passou. Eu vou passar para vocês a história para ver como que funciona essa dificuldade que nós temos de realmente amar o nosso próximo. Amar é aceitar. É aceitar. Aceitar um marido difícil é fácil. Uma esposa incompreensível é fácil. Aceitar um filho no caminho do álcool, da droga, do tóxico, do desvio de sexualidade, isso é tudo normal no momento que nós vivemos. Mas é fácil isso daí. Aceitar uma situação financeira difícil, está comprometendo a vida, a existência da nossa família, é fácil aceitar isso aí? Isso é o amar. Então, conta o Dr. Alberto Almeida, ele conta uma história assim: diz que tinha um rei aqui no seu país, muito poderoso. Ele tinha uma força armada muito boa, enorme. Ele chamou a sua força armada, chamou os comandantes e falou: vem cá vocês, a população aqui do nosso reinado, aqui do nosso país aumentou, invade aqui o reinado ao lado aqui, expulsem todos os caras de lá, e o que não aceitar, vocês podem mandar matar, eu preciso dessas terras aqui, vai lá. E os seus soldados foram até lá, invadiram lá, e eles eram poderosos, eram fortes, invadiram, daí uma semana eles voltaram e falaram: ó, as terras é do senhor também, então agora esse reinado, mais aquele lá do senhor. Só que eles trouxeram o príncipe de lá, de refém. O rei olhou e falou: mas eu quero só as terras, eu não quero gente não, pode mandar matar o príncipe. O príncipe olhou para o rei e falou: seu rei, não faça isso comigo não, tenha complacência de mim, me perdoa, tenha piedade, não me mate não. O rei olhou para ele e falou: bom, posso fazer isso sim, posso te deixar em liberdade se você responder uma pergunta. Eu preciso de uma resposta, uma pergunta que eu não consigo entender, compreender. O príncipe falou: faz a pergunta então. Ele falou assim, o rei: eu sou um cara muito poderoso, mas muito poderoso mesmo, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas terras, eu tenho muitas mulheres, mas até hoje eu não consegui entender e compreender o que uma mulher precisa para ser plenamente feliz. O príncipe pensou, falou: não sei, senhor rei. Pô, então pode mandar matar. Ele falou: me dê um tempo, posso fazer uma pesquisa? Opa, eu vou conversar com algumas pessoas, alguém vai ter uma resposta. O rei olhou para ele e falou: um dia. Ele pegou, saiu fazendo uma pesquisa. Encontrou uma primeira mulher na cidade, falou: vem cá senhora, olha, eu preciso de uma resposta. A senhora poderia me dizer o que uma mulher precisa para ser plenamente feliz? A mulher olhou para ele e falou: uma mulher para ser plenamente feliz precisa do cartão de crédito do marido sem limite para poder gastar onde ela quiser, o que ela quiser, o quanto ela quiser. Ele pensou, falou: não é isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Encontrou outra mulher e falou assim: vem cá você, o que uma mulher precisa para ser plenamente feliz?
mulher pensou, falou, uma mulher para ser plenamente feliz precisa do marido bem forte, musculoso, que faça todo o serviço de casa, cuide das crianças, faça almoço e janta, lave os pratos, limpe a cozinha para mim ficar no sofá assistindo televisão o dia inteiro. Ele pensou, falou, não é nada disso não. Encontrou outra mulher, falou, o que precisa para ser plenamente feliz? A mulher falou assim, uma mulher para ser plenamente feliz precisa que o marido libere um carro do último ano, um Conversível, um Mustang, para ela ficar passeando no shopping, se mostrando para todas as pessoas. Também não é isso. Desanimado, muito triste, ele começou a percorrer a cidade ali, olhou numa praça assim, tinha um senhor de idade, aparentava mais ou menos já uns 70 anos, falou, nossa, um senhor de idade vai me dar a resposta. Chegou lá e falou, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Se o senhor me dá a resposta, o que a mulher precisa para ser plenamente feliz? Ele olhou para ele e falou, não sei, sou casado há 40 anos, não me dou com a minha mulher, tenho 3 filhos, não me dou com os filhos, com o genro, com ninguém. Então também não sei te dizer também não. Aí ele desanimado, triste, falou assim, então não tem jeito, vou acabar morrendo mesmo. Aí esse senhor de idade falou, não, ali no finzinho da rua, ali, ó, subindo um pouquinho no monte ali, na montanha ali, tem uma bruxa. A bruxa conversa com os espíritos. Opa, a espiritualidade vai te dar uma resposta para isso. Ela se comunica, vai lá. Ele foi. Chegou lá numa casinha velhinha de 2 cômodos, só uma porta tudo quebrada, o telhado também. Ele bateu na porta, quem atende? Uma bruxa. Terrível, feia, horrível. A roupa tudo rasgada, o rosto tudo cheio de espinhas, sujo, o cabelo tudo despenteado. Ele olhou e falou, Jesus amado, falou, olha, eu preciso de uma resposta. A senhora poderia me dar a resposta? Ela falou, o que você precisa? Falou, eu preciso saber o que uma mulher precisa para ser plenamente feliz. A bruxa deu uma gargalhada e começou a ficar toda sorridente, falou, eu sei a resposta, eu me comunico com os espíritos, eu tenho a resposta para você. Ele falou, então me passa, porque eu tenho que passar por rei, senão eu vou morrer. Ela falou, eu te passo a resposta, mas em contrapartida você tem que casar comigo. Aí ele pensou, falou, mas um príncipe casar com uma bruxa? Mas entre eu morrer e casar com uma bruxa, eu fico, prometo, eu me caso com você. Aí a bruxa falou assim, o que uma mulher precisa para ser plenamente feliz é só isso, ser amada com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Só isso que as pessoas precisam para ser plenamente felizes. Serem amadas com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Ele gostou da resposta. Correu lá, contou para o rei falou, puxa vida, gostei da resposta, estais em liberdade. Aí ele voltou lá, na casa da bruxa, para assumir o compromisso de casar com ela. Foram até o cartório, fizeram os documentos e voltaram para casa. Chegou lá, ele sentou na cama e ela foi na toalete para se trocar, para se preparar para a lua de mel. Ela entrou lá, depois de uns 15 minutos, quem sai? Uma loira linda, bonita, um cabelo divino, mágico, uma roupa extremamente sensual, um corpo lindo, divino, maravilhoso. Ele olha para ela e fala, nossa, mas você entrou como bruxa e sai como princesa? Aí ela falou assim, ao me prometeres me amar com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, eu serei sempre uma princesa para você. O clima da onde nós vivemos e convivemos, somos nós que fazemos. Ela falou assim, olha, você quer que me deite como princesa e acorde como bruxa? Ou você quer que eu me deite como bruxa e acorde como princesa? Ele falou, não, deita como princesa, vamos passar a lua de mel. Foi uma lua de mel extremamente divina, mágica, maravilhosa. Ao acordar no outro dia, ela continuava como princesa. Ele olhou para ela e falou assim, mas você vai continuar como princesa? Falou, sim, se você me prometer amar sempre, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, eu serei sempre uma princesa para você. Dr. Alberto Almeida nos traduz o significado desse ensinamento do amor pregado pelo Cristo. Ele diz assim, o que você quer ter na sua casa? Sua princesa? Ame elas com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. O que você quer ter na tua casa? Sua príncipe? Ame eles com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação.
Ou você quer ter bruxa e bruxos? Depende de cada um de nós. É nós que temos que fazer isso. Isso não se compra, isso não se paga. Não tem custo, tem que vir do fundo do coração. Então o clima dos lugares que nós convivemos, que nós queremos conviver com muita alegria, com muita paz, com muita felicidade, é nós mesmos que temos que fazer. Aí você se pergunta, e eu fico aqui me perguntando, me questionando, é fácil? É fácil? Não, não é não. Não é. Aceitar os defeitos das pessoas, aceitar e conviver com pessoas que passam por extremamente dificuldade, de dor e sofrimento, tem dificuldade de relacionamento, não é nada fácil. Mas o Chico Xavier encerrava seus trabalhos quase todo dia às 3, 4 horas da manhã. Ele dizia assim para as pessoas, finalizando o trabalho: se você tem um sonho, se você tem um projeto, algo que você queira realizar na sua vida para lhe dar um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de tranquilidade, de paz, de serenidade, se você tem alguma coisa que está lhe causando dor, está causando sofrimento na sua existência, tome uma decisão e faça um processo de mudança na tua maneira de ser, no teu jeito de viver. E esse processo nós temos que começar a tomar essa decisão o mais rápido possível, porque uma existência é muito curta, 70, 90 anos. Eu vou deixar para tomar essa decisão de proceder uma mudança na minha existência quando? Daqui uma semana? Daqui um mês? Daqui 2 meses? Daqui um ano? Daqui 10 anos? Ele ali, o Tadeu, que vai vir aqui o mês que vem, tivemos lá, ficamos 5 horas conversando com ele. Ele falou assim que uma próxima existência, o mínimo 200 anos. Então nós vamos esperar uma próxima existência para tomar uma decisão? Não é fácil, mas depende de nós, só depende de nós. Tem uma música, dizem que é uma comunicação mediúnica, mas não pode ser comunicação, mas tem muito a ver com a espiritualidade. A música é Tocando em Frente, impressionante, olha o título da música, Tocando em Frente. Que coisa, o Almir Sater, no 13º andar do seu apartamento, ele estava bem preocupado, assim, com a cabeça baixando a queda de energia, e falou: o quê? Não vou deixar isso pegar em mim, não. Vai para lá, maus espíritos, vou descer na cafeteria e vou tomar café. Lá eu converso com as pessoas, põe minha cabeça para funcionar, meu cérebro para funcionar, meu espírito. E desceu. Chegou lá, tinha um senhor com violão. Ele olhou e falou assim: você toca? Ele falou: eu toco. Ele falou: então você toca e eu canto. Ele falou: não, você canta e eu toco. Renato Teixeira. Os dois, Almir Sater e Renato Teixeira. Aí eles começaram, um fazia uma parte, o outro fazia outra. Ando devagar porque eu já tive pressa. Hoje eu trago esse sorriso porque eu já chorei demais. Olha aí, isso é uma combinação mediúnica com a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec chega nos médios, pergunta para eles assim, pergunta aos imortais lá, ó, vocês perguntam, eu quero um jeito mais prático e eficaz. A palavra prático quer dizer mais fácil, eficaz, que dê resultado. Então o Kardec chega e fala, pergunta para eles lá, ó, eu quero um jeito fácil, que dê resultado, de eu ser uma pessoa plenamente feliz. E ele acrescenta, não quero sofrer influência dos espíritos inferiores também não, quero ser feliz. Vê aí o jeito que tem. Aí eles perguntaram, o grupo de espíritos respondeu, conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Kardec perguntou, falou, mas o que você quer dizer com esse conhece a ti mesmo? Pergunta lá, o que quer dizer isso? Perguntaram, esse grupo de espírito não soube responder. Que coisa, se nós temos dificuldade de colocar em prática os ensinamentos do Cristo, esse grupo de espírito não soube responder, pediram ajuda a um espírito muito mais iluminado. Quem responde? Santo Agostinho. Santo Agostinho, hein? Que coisa. Santo Agostinho diz assim, você quer ser feliz? Faça o que eu fazia quando eu vivia no meio de vocês. Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, hein? A todas as passagens do Evangelho, quando nós viemos aqui no centro, nós temos que entender que essas passagens do Evangelho são sinais. Nós não estamos colocando em prática, mas está cutucando.
Tudo isso vai cutucando a nossa mente, o nosso espírito, e quando nós vamos embora para casa, nós vamos pensando, refletindo, imaginando uma possibilidade de proceder uma mudança na nossa vida. Então são todos sinais. Olha, Mônica, uma moça linda, com 7 anos ela já frequentava a igreja. Puxa, ministra da Eucaristia, tudo. Mas com 18 anos, quando ela fez 18 anos, o pai dela chegou nela e falou assim, casa com aquele cara lá. Ela era muito rica, família rica. O pai indicou que ela tinha que casar. Um malandro, um safado, um bandido, mas teve que casar. A passagem do Evangelho nos traz o seguinte significado. Quem é casado, nós que somos casados, mas nós escolhemos a nossa esposa. Você escolheu o teu marido. Sei quanto você namorou, 2 anos, 3 anos, 2 meses. Mas foi você, ou foi ela que chegou e falou, quero me casar com você. A escolha foi nossa. Mônica não, o pai que escolheu. Ela nunca desistiu, Mônica, nunca desistiu, continuou tentando converter o marido. Depois de 8 anos conseguiu converter o marido. Teve 3 filhos e um Agostinho. Por ter estudado nas melhores escolas da Itália, também se tornou um bandido, safado, malandro também. E Mônica nunca desistiu, tentando converter o filho. Depois de 2 anos, trouxe ele para a igreja. Os dois foram canonizados. Santa Mônica e Santo Agostinho. Quem responde a pergunta 919 é Santo Agostinho. Ele fala, quer ser feliz? Faça o que eu fazia quando eu vivia no meio de vocês. Eu chegava em casa, toda noite, eu fazia uma repaginação, uma recordação. Eu começava a olhar, desde o primeiro minuto da manhã, tudo que eu fiz. Aí eu começava a analisar a minha vida. Nós não temos que analisar a vida dos outros, não. Nós temos que analisar se nós queremos ser felizes, nós temos que analisar a nossa vida. Esse espírito é nosso. Isso aqui, quando lá no plano espiritual, nosso mentor tinha 3 candidatos, o nosso mentor chegou em nós e falou, tem uma vaga para você. Poxa, fomos abençoados, deixamos 2 para trás na relação sexual. Quando aqueles 2 pingos d'água se juntam, se dá a concepção, nasce um corpo físico. Lá no plano espiritual, a espiritualidade faz acoplar um espírito, isso que pensa, que raciocina, que toma decisão. Então essa parte que Santo Agostinho fala, investe nisso daí. Olha, você levantou de manhã, você escovou o dente, tomou café e foi trabalhar, ótimo. Boa, continua assim. Você deu um abraço da sua esposa, no teu marido, continua assim. Mas você saiu no trânsito, peraí, você ofendeu uma pessoa porque o cara te ultrapassou? Ofender é bom? Quem ofende está desequilibrado, está com problema. Pessoa que ofende, que discute, está desequilibrada. Epa, isso eu não vou fazer mais não, vou começar a perdoar. Então Santo Agostinho fala, faço o que eu fazia quando eu vivia no meio de vocês. Eu comecei a olhar a minha existência. É a música tocando em frente. Por que hoje eu ando devagar? Porque eu andava muito apressado, muito correndo, não estava dando certo, eu diminuí. Por que hoje eu trago esse sorriso? Poxa, é melhor ficar chorando? É melhor ficar o dia inteiro chorando? Reclamando, falando palavrão, usando, agressivo? É melhor ficar assim? Ou é melhor sorrir? Chegar no serviço, abraçar todo mundo, cumprimentar, bom dia, boa tarde, ir lá dar um beijo da esposa, ir dar um beijo no marido, abraçar os filhos, almoçar com prazer, sorrindo o dia inteiro e voltar sorrindo. Hoje eu trago esse sorriso porque eu já chorei demais. Eu não sei se é amanhã ou se é amanhã. O que é melhor? Começa a analisar a vida. É melhor eu ser manhoso, ficar a vida inteira reclamando? Ou é melhor eu curtir amanhã, curtir a vida, curtir os dias totalmente? Fazer, andar, passear. Ou o que é melhor, massa ou maçã? O que é melhor? Eu continuar comendo pão, eu continuar comendo massa? Ou é melhor eu comer uma maçã? O que é melhor? Você já tomou um copo de Guaraná? Toma outro. Poxa, precisa, o meu organismo precisa. Essas análises que a gente vai fazendo é o que determinou Santo Agostinho. Depois ele diz assim, mas eu passei a compreender a marcha do carro igual eu compreendo a marcha da vida. Que coisa, hein? Quem tem carro aqui, quem é motorista, aprendeu, sabe por primeira, sabe por segunda, sabe por terceira, quarta, quinta, ré. Puxa vida, com facilidade, dirige muito bem. Hoje tem câmbio automático, hoje. Então é muito fácil compreender a marcha. Mas nós
Nós conseguimos compreender a marcha da vida? Fazemos igual fazemos dirigindo um carro, a nossa existência? Estamos fazendo corretamente? Sabemos a hora na nossa vida, a hora que tem que pôr primeira, segunda? Estamos fazendo isso com precisão? Tem câmbio automático na nossa vida? Faz tudo por nós? A música vai tocando e dizendo assim: hoje eu vou tocando a vida e levando a boiada. Ah, tenha paciência. A vida não se toca, a boiada não se leva. A boiada se toca e a vida vai se levando. É assim que tem que ser. E ele vai dizendo, finalizando, dizendo assim: mas hoje eu cheguei à conclusão que em matéria espiritual eu pouco sei, eu nada sei. E se eu pouco sei e nada sei, eu tenho muito que aprender. Pouco sei e nada sei em matéria espiritual. Eu tenho muito que aprender. Só que ele termina a letra da música dizendo assim: mas todos nós temos aqui dentro o dom de ser capaz e de ser feliz. Todos nós temos esse dom de ser capaz e de ser feliz. Não tem como dizer que isso está errado. Agora, é fácil também isso daí? Também não, mas veja bem a passagem do Evangelho. Jesus estava aqui em Cafarnaum aqui. Um belo dia ele fala para os seus 12 apóstolos, fala: ó, amanhã nós vamos do outro lado lá, do Mar da Galileia, numa região chamada Decápole. Vamos pregar os nossos ensinamentos lá. Subiram no barco e atravessaram esse mar. Chamam de Mar da Galileia, mas não, é um lago, hein? Eles chamam de mar porque é 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. É enorme, a represa aqui é 1.200 metros por 300. Esse mar chama de mar, mas é um lago. Então atravessaram o lago, foram lá do outro lado, na região de Decápole. Lá Jesus ficou pregando o dia inteiro, pregando. Por onde ele passava, todo mundo queria ouvir, pregando. 4, 5 horas da tarde, ele olhou para os apóstolos e falou: epa, estou cansado, vamos voltar. Subiram no barco e começaram a remar, começaram a voltar para Cafarnaum, para a região da Galileia, Cafarnaum. Jesus, quando ele subiu no barco, ele estava cansado, ele viu que na ponta do barco tinha um travesseiro. Ele chegou lá, pôs o travesseiro, deitou e dormiu. Estava cansado, dormiu. E esse barco começou a atravessar o Mar da Galileia. Ali é uma região que está 200 metros abaixo do nível do mar. Quem vai em Santos já vê que as nuvens ficam tudo na montanha. Então a região está 200 metros abaixo do nível do mar. Quando é assim, chove muito, venta muito, cai muito trovão, muitos raios. Chove todo dia lá. E esse barco começou a atravessar. Quando chegou no meio, a chuva começou a ficar mais forte. E o vento também. E o barco começou a balançar. O barco começou a balançar, e a água começou a penetrar no barco. Aí quando a água penetrou no barco, os apóstolos olhou e falou: nós vamos morrer. E esse cara dormindo, foram lá e acordaram Jesus. Falou: mestre, o barco vai, a água está penetrando dentro, nós vamos afundar, nós vamos morrer. Jesus olha para eles e está olhando para nós. O mesmo que Jesus falou para eles, talvez esteja falando para nós. Jesus olhou para eles e falou: homens de pouca fé, remem mais forte, que nós superamos as dificuldades. Eles remaram mais forte, se esforçaram mais, se sacrificaram, e o barco conseguiu superar a dificuldade. Essa passagem do Evangelho está trazendo para nós que se nós trazemos dificuldade na vida dessa de amai-vos, de fazer essa segunda parte, instruível, nós estamos vindo, amai-vos, está dizendo, Jesus está dizendo assim: qual é a tua dificuldade? Qual é o seu problema? Reme mais forte que você consegue superar. Ou seja, Jesus está passando por aqui, nós estamos no mesmo barco, mas é nós que temos que acordar esse Cristo que está dentro de nós. Epa! Vir no centro, ir na missa e no templo evangélico, vir aqui é buscar Jesus, sentir Jesus e seguir Jesus. Tem que vir do nosso coração, da nossa alma, do nosso interior. E para a vinda do nosso interior, da nossa alma e do nosso coração,
É o que Jesus, para acordar Jesus que está dentro de nós, qual é a tua dificuldade? Reme mais forte, trabalhe mais, se esforce. Jesus passou certo dia por uma fazenda, ele olhou uma figueira e falou assim, epa, vem cá, você que é o dono? Sou. Segundo ano que eu passo aqui, essa figueira não está dando figo, figueira é grande, o tronco é enorme, arranca ela e planta outra coisa. O agricultor falou assim, não, o ano passado que você passou aqui, falou que era para mim cavucar em volta dela e jogar adubo, eu não fiz, mas agora eu vou fazer, vou cavucar e vou jogar adubo. Ele cavucou, jogou adubo e a figueira deu figo. A passagem do Evangelho quer dizer o seguinte, tudo tem jeito na vida, mas tem que cavucar, tem que jogar adubo, tem que se esforçar, tem que lutar, tem que trabalhar, tem que se sacrificar. Não é chegar aqui e pedir. Pedir é bom, mas temos o resultado, tem que vir de nós mesmos. Nós fechamos o estudo da noite de hoje, do jeitinho que está ali no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé que remove montanha, os Espíritos finalizam esse capítulo dizendo assim, se todos nós tivéssemos mais conhecimento e consciência, eles que estão dizendo, hein? Conhecimento nós temos, aleluia, nota 100, nota 1000, para nós todo, conhecimento nós temos. Consciência seria aplicar esse nosso conhecimento na nossa vida. Isso foi por conta de cada um de nós, cada um médio dele. Então, se todos nós tivéssemos mais conhecimento e consciência de todo esse potencial, de toda essa força, de toda essa energia, de todos esses dons que tem dentro de nós, e se usássemos para atender os nossos objetivos, nossos sonhos, nossos projetos, diminuir as nossas dores, o nosso sofrimento, nós também poderíamos fazer o que no Evangelho do Cristo consta como foram sendo milagres, mas que nada mais é do que fazermos desenvolver toda essa força, esse dom, esse potencial, essa fé que trazemos dentro de nós mesmos. Sendo assim, desejo a todos que a partir de hoje possamos estar mais com Jesus, olhar mais para Jesus. Quem sabe amanhã, hein? Poxa vida, quem sabe amanhã todos nós, com um pouquinho mais de esforço, de força, no amanhecer de um novo dia, possamos ter bem do nosso ladinho essa presença divina do Mestre Jesus, como sendo a nossa principal companhia. Eu tenho certeza que assim vai ser, assim será, que assim seja.